Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Hoje a gente está aqui para falar de um tema mega importante, ainda mais aí no mês que a gente está inserido. Vamos falar sobre saúde mental no trabalho e qual o papel do RH nesse trabalho. E para isso, a gente trouxe aqui duas mega convidadas para trocar com a gente sobre esse tema. Primeiro, a doutora Andréia Ladislau, doutora em psicanálise comportamental, membro imortal da Academia Fluminense de Letras. Além disso, é mãe da Valentina, adora um carnaval e torce pela Viradouro. É Amo. administradora hospitalar da Unimed Leste Fluminense e colunista em diversos veículos de informação, como o site UOL, Folha de Niterói, Revista Prevem e Rádio Trianon de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito, muito, muito obrigada, Lucas, Márcia. Um prazer poder estar aqui com vocês. Que bom Que que a gente bom. pode ter canais como esse, onde a gente possa trocar, levar informação para as pessoas, e acho sempre importante a gente poder ter essa abertura. Muito obrigada. Que legal. E aqui ao meu lado, Márcia Bastos, sócia fundadora da Conexão Talento, psicóloga e administradora com mais de 20 anos de experiência em RH, geminiana, que não sabe se prefere uma praia ou uma cachoeira e se não gosta da rotina, já foi gestora de área de RS, de TD, de várias empresas como Líder, Contact, Grupo Fleury, e hoje, né, empreende aí junto comigo na Conexão Talento. Seja muito bem-vinda, Márcia. Ai, muito bom. Eu vou adorar esse papo aqui hoje. Muito gostoso estar aqui. Que bom. E aqui, quem nos fala é Lucas Bianchini, sócio e consultor da Conexão Talento. Estou aqui sempre conduzindo esses bate-papos com vocês e convido vocês a já se inscreverem aí no canal para a gente continuar esse bate-papo aqui semanal no Conexão Cash. Vamos lá, meninas. Queria começar perguntando, principalmente para a Andréia, como que foi, assim, contar um pouco da sua história da carreira, de como que você foi desenvolvendo as suas experiências, seus aprendizados, para atuar hoje nessa frente mais voltada para a saúde no trabalho. Conta um pouco dessa sua trajetória. Então, o que que acontece? Eu, na verdade, eu acho que essa coisa da saúde é um bichinho que pega a gente e a gente não consegue largar jamais, né? Eu sou de Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte a minha família toda é da área da saúde, e isso despertou em mim o desejo de alguma forma estar ali ajudando pessoas. Minha primeira formação não é na área da saúde, é em letras, português e inglês, me formei na PUC de Belo Horizonte. Por isso, até a minha chancela, a minha entrada na Academia Fluminense de Letras, porque eu amo escrever. Somos guardiões da língua, guardiões das letras, e isso sempre mexeu muito comigo. E com o tempo, depois eu fiz psicologia, fiz psicanálise, fiz a pós em psicanálise, fiz o doutorado em psicanálise, me apaixonei por Freud e seus ensinamentos. Eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí decidi, e aí já comecei a trabalhar também na área de saúde. Eu trabalho na área de saúde desde que eu me entendo por gente. Trabalhei em grandes operadoras de saúde, hoje lá em Belo Horizonte, depois vim para cá e continuei na saúde. E com isso eu resolvi unir o útil ao agradável, pegar a experiência que eu tinha com as letras da minha formação, com a outra formação da área de saúde, casando isso e criando artigos, documentos, informações voltados sempre para a saúde mental e para o comportamental. E dessa maneira eu comecei aí construindo essa carreira. Hoje eu sou colunista de vários meios de comunicação, revista, jornal, tenho um programa de rádio em São Paulo, que eu falo sobre saúde mental, e estou o tempo todo assim envolvida nessas coisas, e eu acho que é muito importante. Márcia e Lucas, eu costumo dizer o seguinte: na cesta básica das pessoas tinha que vir lá um vale terapia, todo mundo. Verdade, A com gente faz certeza. terapia, na verdade, para lidar com quem não faz. Sim, Então, você imagina se todos pudéssemos fazer, o quão mais equilibrado a nossa vida seria. sim, com certeza. E é um trabalho que ainda, infelizmente, né, tem muita gente com preconceito, né? Ainda mais quando a gente traz isso para o mundo corporativo, que eu acho que cria ainda
algumas barreiras, né? Ainda temos essas pessoas que acreditam que uma coisa é vida pessoal, outra coisa é vida profissional, né? Quando eu boto meu crachá aqui, eu adquiro um papel completamente diferente. E isso está cada dia ficando mais claro, né? Como que não faz sentido, que só desgasta essa relação, né? E só acaba atrapalhando o próprio profissional e também a empresa, né? Exatamente, verdade. Muito Tem legal essa muito trajetória, esse André. mito, né, Lucas, de que psicologia não é uma coisa, né, ir para uma terapia não é uma coisa ainda saudável, né? Tem pessoas que ainda acreditam que isso é para poucos, que isso é para quem está passando por um processo muito grande, né? De dor Sim, ali, não entendem que é necessário para todos, como a Andrea falou, porque a gente tem um momento conosco ali, com um profissional, que a gente pode falar, ter o nosso espaço, faz toda a diferença na nossa vida. Mas as pessoas não se permitem isso, né? sim. Elas levam isso para não, quem está fazendo é porque está realmente precisando muito de ajuda, está num processo de depressão grande, e não é isso, né? É Sim, uma perfeito. manutenção, né? Que é tão, tão bom. E Márcia, já que você tocou nesse ponto aí, comenta um pouquinho da sua trajetória também, porque apesar de iniciar a carreira lá na psicologia, né, acabou entrando depois nesse mundo do RH. Conta um pouco dessa transição e como que você, mesmo trabalhando com o RH, conseguiu trazer esse olhar enquanto psicóloga para o trabalho. A psicologia foi uma paixão, realmente cliniquei aí durante o período todo da faculdade, mas sentia aquela coisa assim, queria algo mais ligado ao desenvolvimento humano, assim, no sentido de uma organização, de entrar numa empresa, poder desenvolver uma pessoa numa empresa, e aí fiz uma matéria que era ligada a isso, me apaixonei, falei, nossa, agora me encontrei, e depois iniciei numa empresa, né, que era muito gigante, e aí pude começar lá mesmo, como auxiliar de RH, e me desenvolvendo lá dentro. E aí é muito interessante isso que você está falando, porque, de fato, às vezes, até pelo tamanho que era a empresa, né, o porte eram, enfim, quase 100 mil funcionários, a gente tinha essa coisa do RH veloz, de ser tudo para ontem, de trazer né, de fazer seleção 500 vagas, 1.000 vagas, sei lá, né, dependendo do site, por mês. Então, tudo muito acelerado. E como a gente pode cuidar também e olhar por trás desse colaborador, né? Então, eu sempre tive muito esse cuidado e tive sorte também de trabalhar com pessoas que tinham esse olhar também. Então, assim, às vezes é isso, uma pessoa não passou no processo seletivo, você realmente dá um retorno assertivo, com cuidado, para o desenvolvimento da pessoa, né? Sempre simplesmente encarar aquilo só como número. Então, fazer uma dinâmica que realmente mexa com a pessoa, com o sentimento dela, e não que traga sentimentos ruins, ou mesmo dinâmicas que vão, de repente, deixar a pessoa constrangida. Não, é sair dali falando, nossa, como eu aprendi com esse processo seletivo hoje, como eu conheci pessoas interessantes. Então, eu sempre tive esse cuidado, né, de o porquê que eu estou ali e o que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Sem encarar isso, às vezes, como um resultado, um número, uma coisa assim. Então, eu acho que isso, né, faz toda a diferença, então, não só na minha trajetória enquanto ser humano, né, porque eu acho que Sim, quantas vezes na minha vida eu sou, às vezes, eu, né, posto uma coisa na rede social e vem milhões de pessoas falando, nossa, você mudou minha vida, você mudou minha carreira, o quanto isso me alimenta, né, de saber que realmente eu estava no caminho, e quantas coisas que a gente faz bem, né, para os outros mesmo, né, o quanto você fala, uau, eu mudei, às vezes, com uma fala, com um olhar, com um carinho, com uma atenção à vida do outro, né? Então, eu acho que RH tem que ser isso. verdade, Se tem que não ser. for isso, tem alguma coisa errada, entendeu? Verdade. E aí eu consegui sempre levantar essa bandeira. Apesar de muitas vezes ter recebido os feedbacks e coisas assim, não, tal, não, tem que ser isso. Eu não vou perder meu foco é esse, e assim eu segui. Que legal. Não, e é muito importante, né, ter esse olhar. Eu acho que essa visão descentralizada também
que também não coloca essa responsabilidade toda em uma pessoa, em um profissional, né? Que eu acho que é um papel que, se a gente consegue gerar ali multiplicadores dentro da empresa, né? Óbvio que tem uma ciência por trás, uma pessoa que centraliza isso, que faz um acompanhamento, que faz um trabalho, mas a prática, né? A fala, assim, o dia a dia, né? Pode ser muito mais saudável se a empresa inteira, como você muito bem falou, André, né? A gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia. Isso é fantástico e é muito isso, né? Não adianta você ter alguém ali no time que tem esse foco, tem esse desenvolvimento, tá feliz com isso, e uma outra pessoa que é o oposto, né? E acaba gerando conflito e desgaste, e a produtividade geral ali, ou enfim, a felicidade, o engajamento, com certeza Clima, vai ser né? afetado por isso, né? O clima, exatamente. Exato. E Andréia, como que foi esse início, assim? Você que provocou isso nas empresas, ou você foi demandada? Como é que iniciou esse trabalho mais voltado para empresas? Então, eu percebi, tenho percebido, que eu lido na área da saúde. Na Sim, área da saúde, a gente cuidar do outro. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem emocionalmente? E eu entendi que, na verdade, isso não é só para o profissional da área de saúde. A saúde mental do colaborador, ela vai impactar automaticamente na reputação de uma marca empregadora. Isso é fato. Inclusive, Lucas, a OMS, ela nos mostra que 9,3% dos brasileiros estão hoje em sofrimento de uma doença psíquica, seja ela qual for. Pode ser um estresse, uma ansiedade, outras pessoas sofrem com a síndrome de burnout, enfim. E dessas 9,3, um terço de toda a população laboral, ela sofre com estresse. E aí eu parei para pensar, caramba, é muita gente sofrendo com estresse. Por quê? O cara está ali trabalhando, mas a gente não sabe o que está por trás. sim, E às vezes não, na grande maioria das vezes isso vai impactar no clima organizacional da empresa, no resultado final, no índice de absenteísmo, no índice de turnover dessas empresas. E o quanto isso é importante. E o grande diferencial das empresas hoje, eu verifiquei, eu dei uma pesquisada, tem muitas empresas que estão apostando nisso, que o cuidado da saúde mental do profissional, a estabilidade física e emocional dele, é muito importante para o resultado final da empresa, para a produção da empresa. Com isso, estão investindo em áreas onde o colaborador pode ter um descanso maior. Eu estive em São Paulo agora, no mês passado, visitei algumas empresas que, com certeza, já o quanto isso é importante, estão investindo no bem-estar desses colaboradores e contratar saúde tá dando uma mental, não travadinha, só, né? sim, Tá dando uma travadinha, André. Repete essa última fala aí que você teve, que deu uma travada aqui. Contratar, vamos né? lá. É, Contratar. eu estive em São Paulo agora, no mês passado, visitei algumas empresas e eu percebi que as empresas estão com esse olhar, além de contratar, tem lá o seu RH, mas também contrataram profissionais de saúde mental para ouvir, ter uma escutativa com o funcionário que deseja um acolhimento, que precisa de atenção especial. Às vezes é uma coisa simples, que numa fala, num acolhimento, você trazendo para perto, esse cara consegue se sentir melhor, com uma boa saúde mental, mais equilibrado, ficar feliz. E isso é muito importante. Com Muito. isso, eu percebi que as empresas estão se investindo, melhorando o seu clima. Aí eu falei do clima organizacional. A parte mais exigida numa jornada de trabalho é a mente. Com Você tem que certeza. estar com isso Verdade. equilibrado, porque senão não vai fluir, né? Se relacionar com o outro, né, Márcia, também é Sim, muito complicado. Cada um é de um jeito, somos seres individuais, seres desejantes. Então, às vezes, o que afeta você não afeta a mim, ou vice-versa. Onde é que entra o limite do cuidado com o outro?
onde é que entra a empatia, onde é que entra o respeito. Então, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que as empresas, elas são, sim, reflexo da nossa sociedade. Se eu sou reflexo da sociedade, eu tenho que trazer um colaborador saudável, física e emocionalmente, para ter o maior impacto positivo na sociedade como um todo. E reter esse cara, porque enquanto ele estiver feliz, estiver na minha empresa, na minha instituição, eu vou lucrar com isso. Com certeza, é olhar para o todo, né? Porque é muito mais complexo Exato. do que só o que a pessoa está efetivamente fazendo ali na hora, né? Ela traz toda uma bagagem anterior, Exato. uma história, aprendizados, questões, né? E a Isso, gente, é né, a Lucas? promover. Pode E a, falar, e a Márcia. gente recentemente, né, passamos aí por essa questão da pandemia, né? E esses números já existiam, né, André? Infelizmente. Já. Mas com a pandemia, a gente percebeu um aumento ainda maior dessa questão. Por quê? Primeiro, porque realmente não é um home office, né? É um home tudo. Então, você entra numa reunião atrás da outra, tem também a questão do medo, né, do temor que tem por trás, que é uma doença que está aí, né? Então, para alguns isso fragiliza, existiram Invisível. perdas também, né? Então, as pessoas ficaram mais emocionalmente abaladas com essa situação. Então, assim, foi um momento, inclusive, que a Andréia deve colaborar comigo para isso, em que nós, profissionais, a gente precisou ficar muito atento a essa escuta de todos os sentidos, porque Sim, as ainda pessoas estamos, né? estavam frágeis, ainda estamos, né? As pessoas ficaram frágeis. Teve empresa em que a gente, né, fazia o RH, faz, né, até hoje o RH, mas que, por exemplo, existia uma psicóloga que é da área, porque é uma empresa da saúde, onde a gente desviou a psicóloga, né, do ramo dela lá de ficar no Aham. paciente para o Cuidado time. do Falou assim, funcionário. gente, vamos, e Maravilha. nós, enquanto RH, ficamos juntos com ela, monitorando, acompanhando. Qualquer reunião que a gente percebia, assim, esse colaborador está mais cabisbaixo, ou ele teve uma fala, assim, mais chorosa, a gente entrava com a psicóloga, ou a gente mesmo, né? Como a Andréa falou, às vezes é uma conversa, é um bate-papo, é um Tá. conforto, e isso faz toda a diferença, né, nesse colaborador que está com medo, com receios, que não tem respostas, né, muitas vezes, para tudo isso que está vivendo. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né, André? Sim, e foi um período comprovavelmente, né, Márcia? Eu estava até com um dado aqui que, segundo Uhum. o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, houve um aumento de até 3 vezes nos quadros de ansiedade e depressão nesse período. E no caso do burnout, a alta foi de 21% no diagnóstico em relação à média, né, em relação à pré-pandemia. Então, olha que questão relevante isso, né? E se as empresas não estão olhando para esse dado e pensando que isso, né, que esses percentuais aí, que esse aumento com certeza está impactando também o time dessas empresas, ela pode estar perdendo talentos e pode estar realmente impactando negativamente a vida das pessoas, né? Que eu acho que é o pior, Adoecendo, né, assim. as pessoas, Exatamente. né? Porque Isso. os problemas que já existiam ali antes da pandemia, que as empresas já tinham, talvez, uma cultura que não era tão legal, uma liderança, às vezes, um pouco mais agressiva, né? Uma equipe muito, talvez, competitiva, alguns elementos que talvez antes passavam despercebidos, causavam impacto negativo, mas passavam, às vezes, despercebidos, agora ganharam um holofote ali e toda essa Sim, questão que a Márcia trouxe destacou isso mais, então ficou muito mais relevante do que já era, né? E aí a exato. gente está vendo o resultado aí com isso, né? Principalmente a Márcia falou muito bem a questão da pandemia, o cenário adaptativo, quando a gente muda o cenário, quando a gente muda tudo, porque de uma hora para outra fomos surpreendidos com uma pandemia. Um vírus invisível, uma situação inusitada e, principalmente, com a proximidade da finitude, porque a morte ficou mais visível para a gente. Se o indivíduo já tinha alguma indicação ou já está sinalizado nele algum problema, alguma doença psíquica, seja ela qual for, muitos casos a gente percebeu que isso se intensificou.
E dentro do local de trabalho, mais ainda, por exemplo, as pessoas começaram a fazer home office. Márcia falou tudo, home tudo. E esse home office também é uma nova adaptação. Por quê? Foi para dentro de casa a mãe e o pai, as crianças também, que deixaram de ter aula, e ninguém estava preparado para isso. Tudo de uma hora para outra. Como nos adaptar? Como entender essa nova vida? Então, esse cenário, seja ele dentro da empresa, ou seja ele no home office, ele mexeu muito com o nosso emocional. E tudo isso fez com que as empresas tivessem que olhar um pouquinho mais, ter mais sensibilidade, exatamente para ver, peraí, o que eu preciso colocar no meu ambiente para ter o bem-estar para o meu funcionário? Que é a confiabilidade, aumentar a autoestima desse cara, fortalecer nele os pontos positivos para que ele consiga enxergar que existe um caminho, a vida segue, a gente tem que continuar, mesmo com todo o medo do vírus, do coronavírus, enfim. Eliminando também o tabu em relação à saúde mental. Porque, Sim, até como a porque gente eu acho falou que no tem... início, todo Pode mundo falar. ainda tem muito preconceito, né, Lucas? Muito. Com o atendimento. Aí fica aquela coisa assim, não vou não, porque isso é coisa de maluco, não estou afim, se eu for, eu vou perder meu emprego, porque a empresa vai entender que eu sou frágil, que eu tenho... e pode me substituir por uma pessoa mais saudável do que eu. As empresas, graças a Deus, estão compreendendo isso. Eu fui contratada, inclusive, tenho uma parceria com uma empresa aqui de Niterói para trabalhar os funcionários. Então, eu fiz uma agenda exclusiva para os funcionários dessa empresa que me procuram semanalmente. Eu tenho um horário para cada um deles. E vou dizer para você uma coisa, está sendo maravilhoso. Até o lidar de um com o outro, né, o colega de trabalho, eu tenho percebido, estou tendo feedback que melhorou muito, porque eu aprendo a separar o profissional do emocional e, ao mesmo tempo, ter respeito pelo outro. Sim. Porque é isso que você falou, né? São problemas que tem do convívio do dia a dia, situações que existem e que a pessoa tem que saber muito bem se conhecer primeiro, né, para poder interpretar aquilo que está sendo falado e, ao mesmo tempo, entender que o outro nunca vai, né, a fala, ela nunca tem os mesmos motivos e razões da sua, né? Sempre tem uma outra história por trás, um outro contexto, e isso interfere muito. E por isso que, às vezes, os conflitos existem e não são sanados, né? Porque são as duas pessoas tentando convencer os seus pontos de vista que são distintos, né? E que bom que são distintos, porque essa diversidade é muito importante nas empresas, né, Andréia? E o que eu queria te perguntar, que eu acho um ponto muito importante que você comentou, é justamente esse olhar enquanto empresa de fazer esse investimento, né? De ter uma agenda ali que cuide dessa frente de saúde mental. Quando a gente pensa nesse macro tema na empresa, quais você diria que são as principais frentes de atuação que essa empresa pode ter para ter um trabalho nesse sentido de cuidar da saúde mental do time? Eu acho que a primeira coisa é separar. O RH é funcional, que cuida ali da gestão de pessoas, que é a entrada e a saída desse profissional da empresa, de um RH ou de uma equipe centrada na saúde e na gestão da saúde, física e emocional. Eu acho que é a primeira coisa, aprender a separar isso, porque um RH e uma psicologia corporativa é uma coisa, a psicologia clínica, ela é outra coisa. Então, não pode misturar, até para que o profissional não vincule o meu atendimento aqui com a saúde clínica, com a minha carteira de trabalho. E, caramba, identificou que eu não estou bem, eu vou ser mandada embora. Não, são coisas distintas. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é promover um ambiente favorável, divulgando isso para os funcionários como um benefício para ele. A empresa mostrando que ela está preocupada com a saúde e está preocupada com a integridade física e emocional daquela pessoa, que é aquela coisa do autocuidado mesmo. O quanto é importante eu perceber que o equilíbrio do meu profissional vai trazer um equilíbrio para a minha instituição como um todo, para a minha organização como um todo. Vai facilitar a comunicação,
vai diminuir, como eu falei, diminuir o absenteísmo, diminuir turnover, as entregas vão ter um resultado muito mais positivo, o clima vai ficar um clima muito mais otimista e eu ia usar a palavra luta, mas eu acho luta muito forte, de cooperativismo entre todos para buscarem um objetivo comum. Mas, no final, respeitando a individualidade humana daquele profissional que está ali. Então, acho que isso é importante. Se torna confortável, se torna atraente. A empresa certamente ganha uma visibilidade de mercado, porque o profissional, inclusive, eu tenho uma paciente que ela é de Niterói, mas ela estava buscando vaga numa empresa em São Paulo. Aí eu falei, poxa, mas você é super Paulo, vai promover essa mudança? Ela falou, Andréia, eu pesquisei a empresa e a empresa é maravilhosa. A empresa tem uma área no horário do almoço que o funcionário pode, inclusive tem rede, tem uma área que tem redes. Eu não vou citar aqui o nome da empresa para não fazer propaganda, mas a empresa tem redes onde o funcionário, na hora do almoço, ele pode ir lá deitar, tem uma biblioteca para o funcionário. Olha aí, eu que sou amante das letras, as pessoas lendo, as pessoas buscando cultura, e tem o atendimento do profissional de saúde mental uma vez por semana para cada profissional. O salário dela lá, olha que impacto, o salário que ela vai ganhar lá é menor do que o que ela ganha aqui. Mas sabe o que ela me disse? Eu estou muito feliz porque eu vou ganhar em qualidade de vida. E é isso que eu quero. Eu preciso disso para mim, um ambiente saudável. E foi. Isso faz muita diferença. Fez Tem a sido cada troca. vez mais o decisor para esse tipo de questão, né? O que eu tenho visto é isso, as empresas criando dentro de um, né, pelo menos assim, a gente tem recebido demandas, né, Lucas, pela conexão da área que fica dentro do RH, mas no RH, que é essa área de saúde do colaborador, né, uma área de cuidado e saúde do colaborador. E essas pessoas nos pedindo ações de desenvolvimento, de engajamento, para tornar o colaborador mais feliz. E, às vezes, ações essas, como você citou, às vezes é ter um lugar comum para que ele possa ficar por uma hora mais livre, mais desconectado, né? Que ele possa, ou mesmo ações onde ele possa também se comunicar com os outros, mas de uma forma mais lúdica, mais espontânea, sem ser uma reunião, a exemplo de um happy hour ou um café da tarde, né? Que são ações gostosas e prazerosas que acabaram se perdendo devido a não ter mais a estrutura física de algumas empresas, né? Então, que a gente pode proporcionar isso também virtualmente, né? Você pode fazer um café virtual, você pode fazer... a gente tem feito muito na conexão também, ações como essas, empresas nos contratando, que chama roda de conversa. A gente traz um tema às vezes até falando, vamos falar de saúde mental hoje. E aí junta, a gente coloca diversos grupos pequenos, não pode ser, né, mais do que 10 pessoas, a gente vai dividindo em grupos, se coloca à disposição para isso em vários horários, e as pessoas entram e a gente faz uma roda de conversa, falando sobre o tema, trazendo situações, exemplos, confortando o outro com isso. Então, olha como um espaço desse faz a diferença no mundo de hoje. E o que mais eu queria trazer para vocês? Que, felizmente, as empresas estão começando a perceber que não tem problema a pessoa ter uma fragilidade, né? Porque antigamente isso era muito velado, isso não podia. É o que você falou, era um sinal, um carimbo de competência. E ele levava isso condicionado ao possível desligamento. Então, se a pessoa está fazendo um processo terapêutico, que ela está passando por uma situação, né? Isso era uma coisa na empresa. Agora não. Agora as empresas, os gestores, inclusive, porque todo mundo está vivendo isso. Isso não tem mais cargo, né? Não. Qualquer um, desde o CEO até está vivendo essa situação, né, de saúde. Então, eles começaram a olhar para isso, legal, tudo bem,
fragilidade é importante, assim, faz parte do ser humano. O que a gente não pode deixar é de ajudar, né? Então, eu acho que esse movimento, que a gente ainda tem uma luta grande aí, não estou falando que todas as empresas estão assim, mas a gente, por exemplo, esse ano foi contratado muitas vezes para ações como Ainda essa, não, né? entendeu? Então, assim, olha que bom, né? A gente vê um movimento para isso, né? Um movimento, e principalmente o olhar do RH para uma coisa mais humana, né? Mais assim, porque a partir do momento que você cria um canal desse, onde você faz ali uma roda de conversa, quanta coisa é discutida ali que é importante, que é relevante para o desenvolvimento do colaborador. Quando você cria uma campanha de vamos melhorar a alimentação, vamos fazer uma caminhada né? Olha, que é uma outra ação, né, genuína, para que a gente possa estar olhando para o colaborador que está ali sentado no home office, talvez comendo mais ansioso, né? Então, são ações assim, né, pequenas. De repente, a empresa patrocinar por exemplo, fazer um convênio com uma academia e aí dar um desconto para o colaborador incentivar. Nós aqui na Conexão, sabe o que a gente faz, André? Uma vez por semana, a gente contratou uma pessoa, uma profissional do yoga, para fazer meditação com o time. Então, a gente tem uma meditação em grupo, né, toda segunda-feira, logo no primeiro horário, onde todo mundo faz, e é fantástico, né? Para essa questão da manutenção, né? Que é o que a gente está falando. E o que eu acho muito importante nesse ponto, só para complementar, que como são muitas ações, né, dá para ir para muitos caminhos nessa atuação, assim, quando a gente fala de saúde. Custo, né? E com exato. E dá para ir por muitos caminhos, mas eu acho que o mais importante é o RH realmente se organizar para criar essas agendas de ações, porque eu ainda vejo que, principalmente nesse momento que a gente viveu, que muitas empresas correram para fazer isso, fizeram ações que não tiveram continuidade, e aí ficou só naquilo ali. Porque o que a gente viu muito nesses períodos, e já via até antes, né, essa questão, o escritório é lindo, tem lá tudo de colorido, puff colorido e salas temáticas, e no final das contas a cultura da empresa é tóxica, e a liderança não inclui, o clima é ruim. Isso. Então, assim, não dá para ter as ações, né, pegar o que a gente está falando aqui e falar, vou fazer isso. É muito importante ouvir o time, eu acho que isso faz total diferença. Ter realmente um diagnóstico interno, né, para entender com esse colaborador o que ele precisa, o que faz diferença no seu contexto, na sua empresa, acompanhar esse resultado, né, para ver se está tendo até assertividade nas ações. Porque pode ser que uma das coisas que a gente está comentando aqui não funcione para a sua empresa e está tudo bem. Né? Exato, e é exatamente isso. Cada empresa vai ser de uma maneira. Uma coisa vai funcionar, outra pode não funcionar, mas a gente não pode não tentar. É ter essa responsabilidade afetiva com o nosso quadro funcional. Até eu quero dar um exemplo, a Márcia falou das ações de vocês. Eu administrei um hospital no Rio por 7 anos no Meia. Foi maravilhoso, um período muito bom. E eu percebi que a gente precisava ter esse cuidado. Então, eu contratei uma psicóloga, inclusive ela é até aqui de Niterói, maravilhosa, Carla Fellows, foi minha psicóloga lá, e ela tinha um horário, ela tinha um período reservado para cuidar do funcionário. Além disso, eu contratei era tipo uma clínica de fisioterapia que tinha perto do hospital, e fiz um horário, uma agenda. A minha secretária pessoal fazia uma agenda para os funcionários que queriam, e essa moça, da dona da clínica, mandava os profissionais dela para fazer massagem nos meus funcionários. Ele agendava, e aí ele ia lá, ele tinha 30 minutos de massagem, o horário que ele quisesse, o dia que ele quisesse. E o líder, principalmente, o líder tinha que liberar o seu funcionário, não tinha essa assim, não, o funcionário quer ir no... Não, tudo organizadinho, mas o líder tinha que liberar. E ainda fiz uma coisa, que esse é o maior orgulho, contratei um saxofonista, toda terça e quinta. Que máximo! Um menino maravilhoso, o Chester, lá do Rio também. O Chester ia para o hospital tocar sax para os pacientes que queriam, é claro, que podiam receber a visita dele nos quartos, e depois ele fazia uma hora, acho que era 40 minutos
de saxe num espaço bem bacana que a gente tinha para os funcionários. Então, era uma coisa, gente, que relaxava, que acalmava. Eu fiquei... Fora as festas corporativas, que é a festa de final de ano, eu fazia questão de preparar a festa. Eu fazia antes uma enquete com os funcionários, o que eles gostariam que tivesse na festa. E a Que gente legal. preparava e montava. Lucas, até funk eu dançava no palco. Juro, do tanto que a gente integrava o grupo e aquela festa, para vocês terem uma ideia, a festa era assunto o ano inteiro e as pessoas empolgadas para chegar no final do ano de novo, para ter a festa outra vez. Então, assim, são ações que se nós tivermos esse olhar, nós empreendedores, nós donos de empresa, eu tenho clínicas no Rio, eu tenho 3 clínicas no Rio, tenho uma clínica aqui também em Niterói, e tenho vários profissionais que trabalham comigo da área da saúde mental, e entendo perfeitamente que se a gente não olhar para o nosso quadro funcional, perceber que ali tem ser humano, que sente, que sofre, que corre sangue na veia, que precisa ser acolhido, não só cobrado, mas ele também precisa ser acolhido, fecha sua porta, porque não vai adiantar nada. Você vai ter um resultado medíocre, porque você vai ter, além de todos os problemas de clima organizacional e tal, você vai ter uma evasão, porque as pessoas vão indo embora, você não consegue fidelizar. Não é sustentável, né? Não é sustentável. E o quanto a gente precisa tentar trabalhar isso, gente. Isso é muito importante. Como a Márcia falou, não são todas as empresas que ainda entraram nesse clima, entenderam isso, mas eu tenho muita esperança que eu também. as Acho que sementinhas vão ser plantadas. E eu acho que isso é uma demanda, a gente até comentou isso, a gente teve um episódio aqui também do Conexão Cast sobre felicidade no trabalho, né, falando bastante desse tema que agora está virando também uma cadeira ali, né, as empresas terem ali um gestor de felicidade no trabalho, a gente comentou a beça sobre isso, e aí surgiu muito essa questão, né, de que se você tem um trabalho estruturado nesse sentido, além do time ter essa percepção, isso ficar claro em resultados, né, no médio prazo, eu diria assim, se não no curto, a gente consegue ter uma empresa que realmente pensa no futuro, né? E que pensa no seu crescimento sustentável. Sai da caixinha, né? Porque senão, ok, a sua empresa está aí, não está fazendo nada disso, está funcionando bem, você está pensando no hoje. Pode ter certeza que em pouco tempo a sua equipe pode ser que apresente algum tipo de questão como essa, e questionamento, e reclamação, e perder esses talentos. E aí muitos clientes chegam até a conexão falando, a gente está perdendo pessoas, perdemos isso aqui e tal, mas, poxa, eu pago bem, né, assim, a pessoa, né, são profissionais bons, o que está acontecendo? Quando a gente vai ver para a cultura, o problema é cultural. As pessoas dentro da empresa têm uma cultura que realmente atrapalha a vida das pessoas, né, e gera ansiedade, gera conflito, né, gera um ambiente realmente tóxico. E mais do que o dinheiro é importante, né? O salário é muito importante. A pessoa vai trocar uma oportunidade de emprego, mudar de estado, porque ela prefere ter um ambiente saudável. Então, assim, mais do que a empresa tem que olhar, porque se ela não olhar, ela vai perder o que as pessoas estão escolhendo isso. Porque isso faz parte hoje para a pessoa conseguir viver bem, feliz, viver equilibrada, né? Então, ela vai olhar os valores e realmente não dá para ficar só no que está escrito nas paredes, nos açõezinhas pequenas, né? O RH ou só no papel, né? Ou só no papel. Porque tem muito isso. Que é o que o Lucas falou. Às vezes o RH ele não escuta os colaboradores. Aí ele faz um monte de ação aleatória, achando que aquilo ali está fazendo sentido, entendeu, André? Só que propósito. Porque não é isso que ele queria. Às vezes ele queria uma coisa até mais simples, entendeu? Até de recursos financeiros, que eu digo, de investimento, e às vezes a empresa está gastando à toa, né? Então, tudo está ligado a isso aqui, ó. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos. O salário, o dinheiro, ele é muito importante? A gente sabe, a gente precisa disso para sobreviver, não tem jeito. A gente trabalha para isso. Mas hoje em dia, principalmente com a velocidade da informação, com a velocidade com que a vida está seguindo,
As pessoas estão colocando muito mais na balança. O que é, eu escuto muito isso, assim, o que é importante para mim. E aí é a escolha que essa minha paciente fez. Nesse momento, o dinheiro é muito importante? Mas também é muito importante a minha saúde mental. Eu preciso estar bem comigo, porque senão não adianta, nem usufruir esse dinheiro eu vou poder. Perfeito. Não, com Exatamente. certeza. E eu acho que, assim, além disso, tem uma questão que eu sempre fico pensando e eu queria trazer para você, foi até uma dúvida que apareceu lá um dia no nosso Instagram, da pessoa perguntando sobre isso, né? Esses temas são muito relevantes, sim, e a gente sabe que isso aqui tudo traz muito resultado, né? Já tem muitas pesquisas que mostram isso, cases reais. Mas quando a gente fala, Andréia, por exemplo, como é que a gente traz para a empresa a discussão sobre depressão, sobre prevenção ao suicídio, esses temas que às vezes são mais sérios e que, dependendo da abordagem, né, dessa fala, pode impactar muito em consequências. Como que você, né, recomenda que a empresa aborde isso e traga isso de alguma forma como discurso para os colaboradores? Vai depender do segmento da empresa, porque eu acredito que a gente pode trazer isso para a empresa adaptando ao tipo de empresa que é. Por exemplo, eu fui contratada há um tempo atrás, acho que uns 4 meses atrás, por uma multinacional lá de Vargem Grande. É um tipo chão de fábrica, um galpão que produz material metalúrgico com 1.000 funcionários. E aí eles precisavam urgente de uma psicóloga, de uma psicanalista, para ter uma conversa. Olha só, me procura, olha o discurso que a empresa veio até mim. Precisavam de um profissional para conversar com os funcionários, porque desses 1.000 funcionários cometeu suicídio dentro do Nossa. local. A pessoa já não vinha bem há muito tempo e chegou num ponto que são muitas máquinas, né? E ela, propositalmente, ela cometeu um suicídio ali, no meio do salão, na frente de todo mundo. Aquilo desestabilizou a empresa de uma tal forma que vocês não têm ideia. E aí me chamaram para fazer um trabalho com esses profissionais. Então, assim, primeiro, as pessoas nos dão sinais. A gente está no setembro, vai entrar no setembro amarelo. Para esse Quando esse episódio profissional. for lançado, já estaremos em Setembro Amarelo. Então, quando esse profissional chegou a tirar a própria vida, porque tirar a vida é matar uma dor, não é matar o problema, ele quer matar a dor. E às vezes encontra, infelizmente, uma solução permanente para um problema temporário. Mas essa conexão, essa noção, a pessoa não tem, porque ela está em sofrimento. Mas certamente ela deu algum sinal e ninguém percebeu. Esse olhar não teve ali dentro para perceber. Será que essa pessoa pediu ajuda e ela não foi ouvida? Não sei dizer, tá, gente? Pediu ajuda e não foi ouvida. E aí, o que aconteceu? A gente teve que meio que apagar incêndio, né? O problema já tinha ocorrido. Então, é levar para a empresa, respondendo sua pergunta, Lucas, primeiro entendendo que cenário eu tenho aqui, qual ambiente que eu tenho, como são esses colaboradores, como é o clima da empresa, e aí montar um trabalho individual, personalizado para aquela empresa, porque às vezes é uma empresa que já vem com um sofrimento ruim, o clima já não é legal, tem muita falta de motivação, as pessoas não estão tão comprometidas, várias questões. Há muita história tá muito no papel, eu digo que faço, mas no final eu não faço nada. Então, olhar primeiro, fazer um diagnóstico dessa empresa e, a partir daí, promover algum tipo de trabalho, entendendo aquela população que eu tenho ali. Porque, às vezes, é uma população que já está um pouco acostumada com essas questões de saúde mental, vai ser muito mais fácil trabalhar. Ou, às vezes, não. Por exemplo, esses funcionários, esses profissionais eram de chão de fábrica. Eles nunca tiveram contato com saúde mental. Pessoas de uma educação um pouco mais baixa, um pouco mais broncas, uma dificuldade, às vezes, de perceber que não é só o salário. O salário é importante, mas eu também preciso estar bem, até para chegar em casa, cuidar do meu marido, do meu filho,
ser cuidada, permitir ser cuidada, ter um momento de lazer sem culpa, que às vezes vai para o lazer, aí se culpa, não, eu tenho que trabalhar, eu não posso ter um momento de lazer, eu não posso ficar parada. Tudo isso vem para cá e acumula na mente desse profissional. Então, isso é muito importante. Então, levar isso para a empresa, a gente primeiro faz um diagnóstico, entende o que eu tenho na mão de material para conseguir trabalhar. Eu posso ser mais efetiva ou eu posso ir com atividades e com trabalhos que sejam mais, às vezes até como a Márcia falou, que você nem vai gastar nada, tanto dinheiro, às vezes é só uma cadeira, uma sala, um ar-condicionado, senta aqui, vamos conversar que eu quero te escutar. Agora é o seu momento, fala para mim que você está sentindo que eu vou te ajudar. Às vezes é só isso que está faltando. Sim, e o RH ser acessível a esse ponto, né? A gente ainda vê empresas que o RH parece ser muito inacessível. Ele está sempre muito ocupado com demandas que ele está ali, né, dedicando a energia dele, e a demanda que ele deveria dedicar mais energia, que é realmente as pessoas, é ouvir as pessoas, é engajar, melhorar clima, cultura, liderança, ele acha que isso aí ele não tem tempo, né? E, cara, para que ele está dedicando o tempo dele então, né? Sim, Porque exatamente. é muito uma questão de falta de gestão de tempo e também de prioridades, né, desse time. Porque essa transição, né, a gente fala muito de RH ágil aqui na Conexão, e vem muito pautado nisso também, né, que realmente as pessoas têm que estar no centro e é para isso que o RH existe, senão não Exato. faz sentido, né? Então, é muito legal você trazer esses exemplos, e eu queria perguntar para a Márcia, com relação ao RH, né, como que o RH faz para apoiar essas práticas? Onde que o RH entra, balizando, conduzindo, enfim, comenta um pouco desse papel do RH para também trabalhar esse ponto. Como eu te falei, acho que eu já dei alguns exemplos aqui. Eu acho que o RH ele tem que estar muito atento também, né, a essas demandas. E sim, ele consegue não só se organizar e planejar essas ações, como também conduzir. Mas muitas vezes é muito legal também a gente trazer parceiros, sabe? Então, por exemplo, agora é Setembro Amarelo, aí trazer uma pessoa para falar como a doutora Andréia, dando uma palestra de conscientização. Então, são ações que o RH pode planejar, né, já o ano inteiro, tá? Para isso, acho que não precisa ser uma coisa. Só setembro, né? Só setembro amarelo. Exatamente. É. Pode ajudar muito nessa cultura, na manutenção desse olhar, entendeu, Lucas? Eu acho que o RH tem que estar, ele tem que ser o dono dessa bandeira, entendeu? É tipo assim, esse é um trabalho que é nosso. A gente tem que fazer, vamos criar uma área para isso, melhor ainda, porque como a Andréa falou, separa, né? Eu acho que as pessoas ficam entendendo quem são as pessoas que estão cuidando disso, mas além de cuidar da área, é realizar, é fazer ações que sejam efetivas. Está no guarda-chuva do RH, com Isso, certeza. guarda-chuva do RH. E assim, fez uma ação, passa uma avaliação, vê se fez sentido, pergunta às pessoas se aquilo, né, foi bom, foi prazeroso para ela ficar ali naquela 1 hora, porque tudo tem que ser medido para a gente poder entender se a gente está atingindo, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é um papel, sim, desde que planejado, consciente, com organização e acompanhando, porque tudo pode mudar. Pode ser que hoje seja uma demanda, né, como a gente falou de Setembro Amarelo, mas pode ser que seja uma outra coisa que esteja acontecendo na empresa, um conflito, uma situação delicada e que talvez a gente tenha que fazer alguma ação sobre isso, entendeu? Sim, eu acho até engraçado, né, olhar para a história do RH e ver como que ele se distanciou disso, assim. Eu às vezes olho e falo, gente, em que momento, né, por que que houve, tem motivos, mas que curioso, né, ele ter se distanciado realmente da origem dele, das pessoas, né, porque ainda muito com um olhar fabril, talvez, né, de uma coisa muito de processos, ele começou a ficar muito assim, muito cheio de políticas e Mecânico. processos, mecanizado, né? Um trabalho que não combina com a essência dessa área, né? E aí a gente tem que ficar... De pessoas. Exatamente. É isso. Exatamente. E aí a Gestão gente de tem que... pessoas. o próprio tema de felicidade no trabalho, né?
Nossa, isso está tão em alta assim agora, né? Mas em que momento o RH não era para estar ali fazendo as pessoas felizes, né? Desde sempre, isso sempre foi o objetivo do RH, né? Ter pessoas felizes no trabalho, né? É, Proporcionar experiências na, para isso. na minha empresa, a gente até mudou um pouco essa nomenclatura do RH, é o que a Márcia está falando. Aqui a gente chama de gestão de pessoas. É Sim, o cuidado das pessoas. Porque se a empresa não perceber que ela só vai se fortalecer quando, de uma certa forma, a saúde mental e a saúde física estiver equilibrada de todas as pessoas que a integram, não adianta. Isso aqui não vai surtir um efeito de resultado positivo que a empresa no final espera, porque no final não são só os números. Essa história de assim, deixa de bobagem, a gente na empresa a gente é só um número. Eu odeio ouvir isso, odeio essa sim, frase. Isso me mata. Não somos números, nós somos gente, corre sangue nas veias, nós somos seres humanos que sente, que chora, que sofre, tá com vontade de chorar, chora, tá com vontade de rir, sorria, coloque seu sorriso para fora, mostre que você está feliz e a gente tem que legal. promover E, com Andréia, força. muito importante essa fala e me surgiu assim, essa questão. As empresas que estão aí nesse momento, né, estão aqui ouvindo o nosso bate-papo e querem levar esse tipo de ação para a empresa, o que a empresa deve buscar e também exigir de um profissional que está lá na empresa atuando com saúde mental, conforme você falou, tendo atendimentos individuais? Como é que é essa relação? Assim, explica um pouco como é que é essa relação. Existe algum alinhamento com o RH antes? Algum objetivo é traçado? Você tem encontros com a diretoria? Enfim, comenta um pouco como é que é esse trabalho na prática. O alinhamento é todo com o RH, lógico que parte de uma decisão maior da diretoria, mas a gente trabalha casado com o RH, que é exatamente a gestão de pessoas. Uma das primeiras coisas que a gente faz, por exemplo, é o boas-vindas para os novos colaboradores, para mostrar para ele qual é a cultura da empresa, realmente acolher essa pessoa que está chegando. Eu acho que o primeiro momento é a impressão que fica, né? Então, eu faço sempre uma reunião de integração com os funcionários. Hoje a gente tem feito muito por vídeo, porque até para evitar a questão de contaminação, mas também é super funcional. Eu aplico dinâmicas, depois eu trago eles, olha, vamos fazer um trabalho mais individualizado, eu faço eneagrama, inclusive, com os funcionários, para que eles tenham esse olhar, mas tudo isso, gente, tem que ser junto com o RH, tem que estar ali casado, até para as coisas não se misturarem. O RH tem um papel e o profissional da saúde mental ele Perfeito. vai estar olhando o outro aspecto. E Então, a quando gente tem surge que estar alguma casado. questão ali no atendimento, alguma coisa nessa linha, em algum momento você leva isso para a empresa com alguma ação prática para ser feita? Como é que você faz esse alinhamento? Porque eu entendo que ali é um ambiente seguro, né? Que você está ali ouvindo coisas do colaborador, deve ter ali Na um contrato ética, sigiloso, né? A ética, com certeza, mas como que você faz para também pensar, tá, ok, ele trouxe um ponto aqui que talvez, né, tem uma coisa que a empresa possa fazer enquanto organização para melhorar isso. Você tem esse contato e passa essas informações para pensar em ações práticas? excelente pergunta, Lucas, porque uma das coisas de medo e receio do colaborador é o seguinte: eu vou sentar ali para conversar com ela, eu vou contar os meus problemas da minha vida, eu vou buscar ajuda, mas a empresa inteira vai ficar sabendo? Olha o maior receio. Não, não vai, porque antes de eu estar ali ajudando a empresa, eu também tenho a minha ética profissional. O que o colaborador passa para mim é como o meu paciente. Fica comigo e nós é que vamos trabalhar. O que eu faço quando eu identifico uma situação mais conflitante, eu pontuo para a empresa, mas de uma maneira assim, geral, sem pontuar exatamente quem é a pessoa, para que não fique uma coisa pontual ali, porque a gente ainda precisa amadurecer muito o olhar e estruturar muito bem esses cuidados. Então, tomando todo o cuidado do mundo, eu faço sugestões pontuais para a empresa, de alguma ação, alguma coisa que a gente possa fazer, porque eu sei que aquilo ali vai ser especial para aquela pessoa. Eu sei, vai ajudar aquela pessoa.
E aí, de alguma maneira, acaba ajudando a todos. Então, eu acabo sempre tendo aí esse jogo de cintura, trabalhando isso para não expor ninguém, porque a gente não está aqui para expor ninguém e muito menos deixar as pessoas desconfortáveis. Sim, não, isso é muito importante, né? Até a gente, quando faz o trabalho também na massa de diagnóstico nas empresas para identificar os cenários, a gente também assume esse compromisso de não divulgar nada que foi falado ali, mas ao mesmo tempo a gente passa ações práticas que podem ser feitas para solucionar o que a gente encontrou ali, né? E eu acho que Exata. ter esse olhar, nossa, é muito poderoso você ter esse olhar individual, né, que um trabalho desse traz para olhar questões que vão além do trabalho profissional, né? Porque cada vez mais eu acho que as empresas, né, estão percebendo que aquela pessoa que está ali, ela tem uma história por trás dela, tem uma família, tem amigos, tem gostos, tem hobbies, e isso, né, tem que casar de alguma forma com aquela empresa. Até quando a gente fala do próprio propósito da empresa, né, que eu acho que é um tema muito importante quando a gente fala de felicidade dessas pessoas, né? O propósito da empresa, a missão, o que ela faz, o que ela entrega, o como ela entrega, está alinhado com aquilo que eu acredito. Isso muitas vezes Exato. é um questionamento e eu muitas vezes quando falo com alguém, faço uma mentoria, alguém quer pedir algum tipo de ajuda, ouço muito esse questionamento, né? Nossa, eu não acredito no que a empresa faz, sabe? E eu falo, nossa, que complicado, né? Porque assim, parece que todo o restante cai por terra, né? Porque se você já está com essa questão aqui agora, nossa, nada importa, não importa a ação que a empresa faça, maravilhosa, se você não acredita Exato. no que ela promove no mundo, assim, né? Fica Exato. muito desconectado, né? Então, é muito importante a pessoa ter esse autoconhecimento e, ao mesmo tempo, conhecer a empresa para poder ter o match, né, que a gente chama. Ô, Lucas, eu sou a rainha dos exemplos, né? Mas deixa eu dar mais um exemplo aqui para você. Perfeito. É Exemplo é muito muito bom. bom. Eu estava fazendo trabalho com uma empresa, hospital também e tal, e aí eu fiz um atendimento de uma pessoa que trabalhava na rouparia. E aí, num desses atendimentos, ela falou assim: olha, sabe qual é o meu maior prazer? É cozinhar. Eu amo estar envolvida nessa coisa da comida, de alimentar as pessoas. E aí eu falei, caramba, é mesmo? Ela falou assim, nossa, eu adoro. Mas isso assim, despretensiosamente ela colocou isso para mim. De uma certa forma, eu conversei com a direção da empresa, falei, vamos olhar se as pessoas estão felizes, o que elas estão fazendo é o que deixa elas felizes. Às vezes tem outra coisa dentro da empresa que ela poderia fazer e que vai trazer muito mais satisfação, vai ser bom para a empresa e bom para ela. E aí surgiu uma vaga na cozinha, e aí a gente foi e ofereceu para ela, olha, a gente tem uma vaga na cozinha de ajudante, você gostaria? Menina, trocamos Que ela de máximo. função, Márcia e Lucas. Eu tô contando essa história porque eu sinto muito prazer, porque até hoje eu recebo o WhatsApp dela, Dona Andréia, eu adorei, estou aqui até hoje na cozinha, estou amando, adoro esse cheirinho de comida, eu adoro ver as pessoas comendo. Gente, está fazendo gastronomia, está Massa. estudando, fazendo gastronomia. Olha que bacana, é você despertar no outro o que o outro tem de melhor. É muito isso. E a empresa Muito tem que ter esse bacana, né? olhar, né? Não tem que só terceirizar isso para o colaborador. Eu acho que tem uma corresponsabilidade aí, né? Acho que tem um pouco dos dois, né? O colaborador se entender e ter autoconhecimento, e a empresa estar atenta para poder É atender isso. essas demandas, né? Nossa, perfeito, André. Esse exemplo fechou aí o nosso bate-papo, que passou voando aqui, e a gente já está Ai, que chegando ao bom. fim do nosso podcast, mais um episódio aqui maravilhoso. Queria agradecer muito a presença de vocês duas, foi mega especial. Queria perguntar para a Márcia se ela quer deixar alguma fala aí no final, algum tipo de comentário. O que eu quero falar é isso, cada vez mais o RH não perder a sua essência, né? Resgatar isso, porque mesmo que a gente tenha, por algum motivo, né, Lucas, virado, né, por algum motivo o RH mudou, a gente não sei dizer para você também o porquê disso exatamente, mas eu sei que ele mudou, a gente está em chance de recuperar isso ainda. Né? Então, Verdade. vamos tirar essa imagem desse RH que ainda está aí, né, operacional, que está um RH que não ajuda as pessoas. Vamos mudar isso aí, reverter e, enfim, a Conexão já faz isso há muito tempo, mas eu estou falando
dos RHs como um todo, né? Legal. E, Andréia, além de te convidar também para ter uma frase final, eu queria te convidar também para deixar os seus contatos, falar como é que as pessoas te encontram, caso elas queiram conhecer mais o seu trabalho. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp, Lucas, porque eu criei na pandemia, em abril de 2020, no auge aí, um grupo chamado Reflexões Positivas, onde Legal. todas as manhãs eu envio mensagens, dicas, falo sobre algum transtorno mental para ajudar as pessoas, porque eu percebi que muita gente não tem condição financeira para buscar a terapia, e é a forma que eu tenho de ajudar. Hoje a gente já está com um grupo lotado, estamos já no segundo grupo já, cheio também, está quase lotando, e sinto o maior prazer, há mais de um ano fazendo isso, então vou deixar o celular, quem quiser me manda uma mensagem e eu incluo lá no grupo. É 21... Legal, a gente vai deixar aqui na tela também escrito para o pessoal anotar. Tá bom, 96804-9353, 21 96804-9353. E as minhas redes sociais, que é o doutora.andrealadislau no Instagram, meu site andrealadislau.com.br. Estou por aí, disponível a hora que vocês precisarem. Foi um prazer, eu espero de verdade que as empresas se sensibilizem o quanto é importante fortalecer o psicológico das pessoas, mantendo a integridade física e mental dos seus colaboradores. Com certeza, eu também acredito muito nisso, Andréia. Queria agradecer de novo aqui a presença, falar para todos que quem também quiser levar esse tipo de ação para a sua empresa, pode vir falar com a Conexão. A gente também trabalha em parceria com a Andréia em alguns momentos, e é uma parceria muito legal, além de desenvolver diversas outras ações, como a Márcia comentou, de engajamento, de cultura, de felicidade no trabalho. E, de novo, reforçando, toda quarta-feira estamos aqui com o episódio do Conexão Cast. Meio-dia sai nas plataformas de áudio, lá no Spotify, e às 18 horas no YouTube, a gente está aqui ao vivo, interagindo com vocês pelos comentários, para a gente poder ter mais troca e mais insight aí desse bate-papo. Muito obrigado pela presença, meninas. Obrigada. Um beijo a todos e até semana que vem, pessoal. Beijo, tchau. Obrigada.